Bom, muitas tias vêm me perguntando como é que eu uso o recurso da caixa do pecado, plano de salvação, Jesus. E eu gosto muito de trabalhar com essa história aqui, do bolo. Eu falo nos meus cursos, eu só comento, geralmente só levei uma vez um curso que eu fiz, né, essa história do bolo, mas eu acho a história muito interessante, porque é uma história que tem feito assim, tem surtido muito efeito nas igrejas quando eu conto a história da criação, falo sobre o pecado, falo sobre Adão e Eva através do bolo. E é uma bênção, as crianças adoram. E eu vou compartilhar com vocês essa história. Vou fazer um resumo para que vocês também possam fazer nas suas igrejas, tá bom? Vamos lá? Você vai precisar, para começar, quando você for contar na sua igreja, você precisa fazer um bolo, tá? Vai assar numa forma de pudim e você precisa ter duas formas iguais, tá? Eu vou explicar depois, conforme eu vou contando a história, eu vou explicar por quê que tem que ser iguais, tá? Então, uma você já leva untada, vai sem nada, você bota aquele plásticozinho sulfil por cima, tá? E a outra você leva com bolo, não desenforma, você vai desenformar na hora da pregação, ok? Mas já leva prontinho, soltinho, tá bom? Forma com plástico filme e o outro você vai levar vazio. Vamos ver como vamos fazer? Para contar essa história, eu fiz esse avental da criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto e sétimo dia, tá? Que Deus descansou. Aqui no sexto dia ele fez o homem, Adão e Eva, os animais, o quinto, os animais aquáticos, né? Vou contando conforme a Bíblia nos diz, tá? O que foi acontecendo, olha, eu fiz um círculozinho da separação das águas, tá? Aqui, ó. Aí eu vou colocando aqui dentro. Esses aqui são colados. Esse aqui eu não colei, não, que eu tiro pra mostrar, tá bom? Aqui também é colado, dia e noite, tá bom? É o avental, depois eu vou postar foto pra vocês completo. E aqui também eu fiz aquele chapéu de cozinheiro, também de TNT, com EVA. Coloco na cabeça da criança, porque é a criança que vai fazer o bolo para mim. E eu vou perguntando, cada dia da criação que Deus fez algo, é um ingrediente que eu vou usar. Por isso que está aqui os ovos, a manteiga, o leite, o açúcar. E você vai colocar nos ovos, vai colocar na caixinha, e vai escrever luz, né, que é o primeiro dia. E o leite, você pode colocar escrito aqui assim, bota uma plaquinha escrito animais aquáticos, porque o leite é líquido, né? Então você pode dizer que foi os animais aquáticos. Cada ingrediente do bolo é uma coisa que Deus fez, ok? E aqui não esqueçam, faça aquele chapéuzinho de cozinheiro. Eu fiz TNT, cortei um círculo, costurei, fiz o fuxico, né? E prendi, coloquei o EVA lateral, mas eu sem querer deixei cair no chão. E as minhas filhas arrumaram aqui uma cachorrinha e ela comeu o chapéuzinho. Eu não fiz molde desse recurso, esse recurso aqui foi do meu primeiro curso. E como eu disse, nos cursos eu peço para levar papel de folha A4, cartolina, que lá na hora eles vão traçar os moldes, tá? Esse recurso aqui não é desse curso que eu apresentei desde ele é bem antigo, mas eu queria compartilhar com vocês e não é difícil de fazer. Você pode estar procurando no Google Imagens, figuras de girafa, você pega lá. Né, carinha, já postei umas carinhas aí dos dedostes, aí você já tem uma noção. E os números também você pode estar procurando também no Google Imagens, que aparece lá, é só você copiar. Como eu disse, você pode estar pegando papel de seda, colocar na tela e tirar e traçando o molde, porque o papel de seda ele é bem fininho, bem quase transparente e dá para você cobrir, ok? Então, ó, olha como é que é esse recurso. Não é difícil, eu cortei uns quadradinhos, colei e botei os númerozinhos em cima, ok? Esse é o avental da criação. Essa ideia do bolo, eu assisti um vídeo da tia Chique, da tia Verônica, tia Chique, e ela fez esse bolo da história da criação, eu gostei muito. Então eu peguei a ideia dessa história do bolo dela e acrescentei algumas coisas. Vamos ver? A minha filha aqui, ó. Como não foi fácil na igreja, eu coloco o avental na criança que vai fazer o bolo, tá? E coloco o chapéu de cozinheiro, como eu disse, a minha cachorrinha. Então, vamos lá. Eu vou
pedi ajuda da minha filha Ana Clara para poder estar fazendo o bolo, assim como eu uso as crianças na igreja. Ou então uma tia que faça parte do departamento infantil, porque às vezes a criança é pequena, não dá para toda a igreja ver. Então às vezes eu coloco adulto, tá? Mas aqui eu vou pedir ajuda da minha filha Ana Clara. Eu vou falando do bolo, fazendo o bolo, contando como foi a criação, como Deus fez todas as coisas. Então, a terra, eu utilizo essa forma, essa vasilha, né, redonda, né, de cor escura, porque eu vou dizer que a terra, ela era sem forma e vazia, né? Não tinha nada na terra, vazia, não tem nada nessa vasilha, né? E só havia o quê? Escuridão, por isso que ela é escura, tá? Só havia escuridão. Aí eu peço às crianças para fecharem os olhos, para ver como era tudo escuro. Só havia escuridão, tá? Aí Deus disse, haja luz. A luz, como eu disse, você pode botar na caixinha e escrever luz, porque o ovo, a gema do ovo é amarelo. Então o ovo simboliza a luz. Aí eu falo com as crianças assim, repitam comigo, haja luz, elas vão repetir. Aí quando eu falo haja luz, né, a criança que está fazendo o bolo, só um minutinho, né, Clara? Quando eu falar haja luz, ela vai abrir e vai jogar o ovo dentro da forma, tá? Então vamos lá? Haja luz. Nossa, viu? Já coloquei o ovo. Eu vou colocar mais um ovo, porque nessa receita do bolo, eu compro uma massa pronta. Aqui no Rio, tem essa massa aqui, ó, Regina. Ela é mais barata e eu gosto muito dela. Ela é muito boa essa massa, não precisa de muitos ingredientes. Eu vou usando o básico. Apesar de que esses outros ingredientes que eu vou usar aqui com a manteiga, essa massa não pede. Mas eu uso para incrementar, para dizer que era mais ingredientes, que são os bichinhos que Deus fez, tá bom? Então eu vou colocar 2 ovos, aí eu falo... haja luz, novamente, porque as crianças falaram muito fraco, né? Fala de novo, Ana Clara. Atenção. Haja luz. Agora, já não há mais escuridão, né? Agora já existe a luz. Olha, esquema de ovo. E a terra também, ó, já tem algo nela, não está mais vazia. Ela não está mais escura. Aí Deus fez o segundo dia, ó, a luz, né? Aí fez a separação do mar, do firmamento, né? Fez a separação. Aí eu vou usar a manteiga. Só um pouquinho, porque essa massa, esse bolo, a não ser que você compre de outras marcas, Dona Benta, outras marcas que existem na sua cidade, que de repente exija que coloque manteiga, você vê o que vem escrito aqui nas instruções de modo de fazer. Nessa massa não pede, eu só acrescento para dizer mais cada ingrediente, é uma coisa que Deus criou, tá? Então eu coloco só um pouquinho, porque essa massa não pede manteiga. Então no segundo dia, Deus fez a separação, né, das águas, tá? Vai botando os ingredientes, tá? Aí depois eu uso também um pouquinho de açúcar, no terceiro dia, tá? Que são as árvores, as folhas. Aí depois eu uso farinha de trigo, um pouquinho só também, porque essa massa não pede, para falar que fez o sol, a lua, né? E por último, aí não faço os animais aquáticos, né? Que é o leite, acrescento também um pouquinho, de acordo com a receita da massa que você comprou, da massa pronta, tá? E essa mistura para bolo aqui, eu comprei de sabor baunilha para ficar clarinho. Não uso de chocolate, porque as crianças assimilam que a cor escura nós usamos no plano de salvação como pecado, né? Uma tia veio falar comigo para se sentir constrangida, que ela foi contar na salinha dela, e por ser preta eu vi crianças negras na salinha, mas eu não falo preto, eu falo cor escura, tá? Mas eles entendem muito bem, aceitam bem. Nunca vi nenhuma criança, todo esse tempo que eu conto história na minha igreja, em outras igrejas, nunca vi nenhuma criança zoar a outra, brincar com a outra, a questão de preto de ser pecado, dele ser comparado com pecado, tá? Porque eu não falo a cor preta, eu falo escuro, tá? Até hoje eu nunca tive problemas, mas a gente pode começar a ver como a gente pode mudar e substituir as cores, marrom ou cinza, tá ok?
Então, por último, tá? Eu uso a massa de bolo, sabor baunilha, que eu falo que por último, que do pó da terra, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Aí eu jogo a massa pronta, que é um pozinho. Vou mexendo aí na clara. Aqui é um pozinho, vou falando sobre a forminha. Que do pó da terra, Deus fez o homem, Adão. Aí eu vou e uso o recurso de Adão. Lembra do recurso de Adão? Que do pó da terra Deus formou o homem, Adão. Fez Adão cair em um grande sono. E da costela de Adão, Deus fez Eva, a companheira de Adão. Ok? Assim eu vou utilizando os recursos. Eu já usei o avental, o chapéu de cozinheiro. E já estou mostrando aqui Adão e Eva. Aí, ela vai preparando o bolo. E depois ela vai colocar... Já leva a forma untada, que eu não untei, porque eu não vou fazer nessa forma aqui, porque minhas filhas querem fazer cupcake, tá? Mas aí na igreja você vai fazer, levar a forma untada, e tem que ser igual a da outra do bolo pronto que você já fez, ok? Então você vai levar, a criança preparou o bolo na igreja, e vai despejar o bolo aqui, ok? A massa crua. Ok, Ana Clara? Só que aqui a gente não vai despejar na forma, tá? Aí você vai pegar e vai falar assim: bom, esse pastor me falou que aqui na igreja tem um forno muito bom, que a cantina tem um forno muito bom, que o bolo fica pronto rapidinho. Vamos ver? Mas antes, eu já combinei com alguém da igreja para guardar o bolo para mim lá na cantina, ou no lugar mais próximo de onde você vai pregar, tá? O bolo fica lá guardadinho, a tia já sabe. Aí vem cá, Ana Clara. Vamos fazer de conta que eu coloquei a massa do bolo já aqui dentro, tá? Aí eu vou pedir para a criança que fez o bolo, ela vai fazer a troca, tá? Ela vai levar o bolo, leva lá na Clara. Vai levar o bolo. Vai trocar o bolo. Pega o outro bolo, na Clara. Vai trocar o bolo com a tia que já está lá esperando, né? Vai trazer o bolo pronto. E nesse intervalo eu vou contando com as crianças. Vamos contar de 1 a 10, gente? 1, 2, 3, bem devagar para dar tempo da menina ir lá trocar o bolo. E o bolo ficou pronto em 10 segundos. As crianças, nossa, e eu fico olhando assim, porque é bom fazer com que eles participem, assim eles ficam mais focados na história que você está contando, tá? Faça bem assim com eles. Nossa, pastor, esse forno aqui é abençoado. O bolo ficou pronto em 10 segundos. Eles não sabem que eu já levei o bolo pronto. Somente a tia que eu combinei antes, tá bom? A menininha que fez o bolo vai saber depois, né? Quando ela for fazer a troca. Então, tá bom aqui, Ana Clara? Quando trouxer o bolo pronto, aí eu vou pegar o bolo, olha, nossa, tá cheiroso, esse bolo aqui tá cheiroso. Essa menina é uma boa cozinheira. Eu levo também uma travessa para virar o bolo, tá? Aí eu vou virar o bolo. E olha como o bolo ficou bonito. Ficou cheiroso, olha. Aí eu falo, dá pra fazer igual a Ana Maria Braga, né? Que ela vai debaixo da mesa. Olha que cheiroso, dou para as crianças cheirar o bolo, que realmente o bolo tá cheiroso, gente. Que cheiroso o bolo. Obrigada, Ana Clara. Como tá cheiroso o bolo, que delícia, né? E as crianças ficam, eu quero bolo, eu quero bolo. Aí já tá todo empolgado que o bolo é cheiroso. Tá crente que eu vou dar o bolo para eles comerem, né? Aí eu vou dizer assim, aí eu vou usar aquele recurso, a bolinha, que eu já postei para vocês, já mostrei para vocês. Lembra desse recurso? Que Deus fez o homem para andar com ele lado a lado. Deus fez Adão e Eva para ser amigo dele, né? Conversar com ele, andar lado a lado. É esse recurso aqui, Deus e o homem, tá? E eu falo que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus criou é bom. O bolo não é bom? Não é gostoso de comer? Não é cheiroso? Então tudo que Deus fez e faz é bom. E nós vamos comparar com o bolo, tá? Mas aí, o que aconteceu? O pecado entrou e separou
o homem de Deus. A partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, o pecado passou a existir. E sabe o que o pecado fez, crianças? Eu vou pegar com toda a vontade, tia, com toda a vontade. Vou pegar o bolo e vou destruir. Aqui eu não vou destruir todo, porque esse bolo aqui a gente vai usar para tomar café, né? Mas eu vou destruir o bolo todo em pedaços mesmo, com vontade. Vou pegar. Na última peça que eu fiz, eu vesti uma tia com um roupão preto, né? Escrito, aí ela usou esse avental escrito pecado, para mostrar que o pecado faz. Olha, o pecado destruiu tudo. Aqui eu destruí pouco, tá? Mas na hora eu destruo com vontade. Pego o bolo, despedaço o bolo todinho, só fica migalhas do bolo. E as crianças ficam, aí eu fico também, e agora o pecado destruiu tudo de bom que Deus criou. E agora, crianças, meus bonecos ficam, destruiu tudo, destruiu tudo. As crianças, tem crianças que choram. Essa história, gente, choca muito eles. Aí, assim, foi uma forma que eu encontrei de mostrar para ele o que o pecado faz na nossa vida. Destrói tudo de bom que Deus criou, né? Mas destrói o bolo com vontade, tá? No vídeo que a tia Verônica, a tia Chique, postou no YouTube, ela vai até só terminou o bolo. Vocês podem assistir depois, eu posso até compartilhar o link com vocês para que vocês possam assistir o vídeo, ela contando a história da criação. E eu acrescentei esse momento, que o pecado, aí começa a destruir o bolo, destrói tudo de bom que Deus criou, tá? Aí as crianças ficam na igreja apavoradas, pronto, destruiu o bolo, agora tia, eu queria comer o bolo. Aí eu falei, mas não fui eu não fui eu que fiz isso não, foi o pecado que destruiu tudo de bom que Deus fez. Sabe por quê, crianças? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Aí eu uso a caixa, tá? O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado destrói tudo de bom que Deus fez. Aí as crianças, e agora? Será que tá tudo perdido? Não, aí vem a caixa do presente, que eu ainda não terminei, porque ainda não chegou o dourado, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. A caixa presente, né? Que tá escrito Jesus, tá? A minha outra caixa eu dei. Eu preciso terminar essa minha aqui. A caixa presente escrito Jesus. Tem um presente, mas apesar do homem ter pecado, ter deixado Deus triste, porque o pecado, vocês sabem o que é pecado? Repitam comigo assim: pecado é tudo aquilo que pensamos, que falamos, que sentimos, que fazemos, que não agrada e entristece o coração de Deus. Vocês façam com que eles repitam com você, tá? Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos, sentimos e fazemos que não agrada e entristece, faz um biquinho mesmo, eles adoram, e entristece o coração de Deus, tá? O pecado nos afasta de Deus, o pecado deixa Deus triste, o pecado é tudo aquilo que deixa Deus triste. Aí eles vão começar a falar, pergunta a eles o que deixa Deus triste, eles vão dizer, falar que é mentira, bater no irmão, xingar, palavrão, né? Todas essas coisas deixa Deus triste. Vocês podem deixar eles falando, dando exemplos do que é pecado, o que deixa Deus triste, que não agrada a Deus. Então eu falo que Deus preparou um plano de salvação para cada um de nós. Quem quer esse presente? Todo mundo, eu quero esse presente. Quem quer esse presente? Eu quero. Então fala assim, repita comigo, eu quero. Todo mundo, eu quero esse presente. E quando você abre, né, vai estar a caixa em formato de cruz, escrito Jesus. De Jesus. Eu fiz aqui no recurso de Jesus, atrás, como eu disse, o fundo eu coloquei em azul, tá? Não coloquei na cor preta, tá bom? Então eu fiz uma alça para encaixar aqui na cruz. Olha. Ok? E eu fiz Jesus aqui com os furinhos e coloquei aquele colchete bailarina. Eu deixo para fazer na hora, tá?
eu levo sem os preguinhos. Aí eu mostro para as crianças o preguinho, que aqui o meu já tá até tortinho de tanto usar. Mostro porque ele tem um formato de preguinho, né? O colchete bailarina, tá? Ele tem um formato de preguinho. Aí eu fiz uma manchinha tipo sangue aqui e coloco assim na hora. E na mesma hora que eu coloco, os meus bonecos, que são os personagens que eu trabalho, eles ficam fazendo assim, ai, que dor, que dor, que dor. Para que as crianças também sintam como Jesus sofreu, né? Sentiu toda a dor por mim e por você. Ele morreu na cruz por nós. Colocaram nele uma coroa de espinhos, né? Olha como Jesus sofreu. Você vai contando aqui essas gotinhas. Eu pendurei com nylon, tá? Aqueles fios de pesca, que se usa para linha de pesca, tá? Nylon, pendurei porque ele quase não aparece, tá vendo? Vocês quase não estão vendo aqui porque o fio dele é bem fininho e não aparece, tá? Já mostrei para vocês o passo a passo da coroa de espinhos. E eu coloquei essas gotas aqui porque eu falo que Jesus levou sobre si todas as nossas angústias, enfermidades, maldições, dores, tristezas, iniquidades, tá? E aqui é a mesma coisa, eu coloquei um EVA atrás, colei e coloquei, não sei se vocês veem que é um fio de nylon aqui na ponta. Fiz uma argolinha de fio de nylon para poder prender aqui. No colchete bailarina, fica assim, tem dos dois lados, tá? Aí eu peço para as crianças repetirem comigo. Ele levou sobre si, as crianças, ele levou sobre si. As nossas, cada palavrinha que eu coloco aqui, eles vão repetindo comigo. As nossas angústias, enfermidades, maldições, nossas dores, tristezas, iniquidades, né? O que estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu faço com que eles repitam esse versículo comigo, tá bom? Para falar que Jesus morreu por nós na cruz, para que cada gota derramada na cruz foi para quê? Para nos trazer a cura, a paz, amor, alegria, para perdoar os nossos pecados, que vai no pé, tá? Pecado vai no pé. Perdoar os nossos pecados para nos dar a salvação. Amém? Assim eu encerro a história. Começo falando da criação, do pecado, que o pecado afastou o homem de Deus. Porque para falar sobre a salvação tem que falar desde o comecinho, que Deus criou todas as coisas, como o pecado entrou, né? E através de Jesus nós somos salvos. Que Jesus é a ponte que liga novamente o homem a Deus. Nós só podemos chegar a Deus através de Jesus, porque Jesus é o único caminho. Jesus que nos leva a Deus. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode perdoar e purificar os nossos corações. Amém? E quando nós aceitamos a Jesus, aí tem aquele outro recurso que não está aqui, mas eu já postei para vocês o recurso da carinha triste e da carinha feliz. O da carinha triste, ele fica com iodo dentro. E da carinha feliz fica com fica só com água, tá? Com cloro. Então, quando eu falo que nós aceitamos a Jesus como Salvador, aí eu pego o cloro e jogo na garrafinha que está com iodo e falo que o sangue de Jesus, ele nos purifica. O sangue, quando nós machucamos o nosso corpo e sai sangue, muitas das vezes o sangue mancha a nossa roupa, nós temos que tirar a roupa e lavar logo, porque senão mancha a roupa, não é verdade? Mas o sangue de Jesus é diferente. O sangue de Jesus, ele limpa, ele purifica, ele nos perdoa dos nossos pecados, ele purifica o nosso coração, deixa o nosso coração limpinho. Aí, a partir do momento que eu jogo o cloro no iodo, dá uma reação química, o cloro vai limpar aquela água e a água escura fica clarinha, parecendo água. As crianças pensam que você fez mágica, né? E assim eles entendem que o sangue de Jesus é o único sangue que limpa, purifica o nosso coração e nos liberta de todo o pecado. Amém? Espero que vocês tenham compreendido. Eu fiz assim um resumo, né, da história. Vocês vão sentar com calma, vão assistir o vídeo com calma e através da minha ideia vocês podem acrescentar de vocês. Eu costumo dizer que como o nosso Deus é criativo,
nós sendo filhos de Deus, né? Porque filho de peixe, peixinho é. Então, filho de Deus, nós sendo nosso pai criativo, eu também sou criativa. Amém? Você também é criativo. É só você sentar com calma, com tempo, né? Porque o ministério infantil exige tempo. Então, nós vamos deixar de fazer algumas coisas e dedicar esse tempo para fazer e preparar as historinhas, né? Para contar para nossas crianças, tá bom? Então dedique o seu tempo. Eu sei que o tempo é corrido, é pouco, muitos trabalham fora, mas vamos tentar conciliar o nosso tempo e estar fazendo o trabalho da aula do Senhor, estar preparando os recursos para nossas crianças, ensinando cada vez mais, né? Sobre Jesus e sobre a palavra de Deus. Amém? Então, tchau. Espero que vocês tenham entendido a historinha. Amém?